e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Se vós me tivesseis conhecido, conhecereis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Amém. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. E tudo quanto pedistes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Vós conheceis, porque ele habita convosco. Aleluia. E estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes: Senhor, de onde vem que te hás de manifestar a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco. Mas aquele que Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Amém? Pai, estamos diante da Tua santa e poderosa palavra. Rogamos que o Teu Espírito tenha liberdade para nos ensinar, nos guiar, nos consolar nesta manhã. Oramos e Te pedimos, no nome santo de Jesus Cristo de Nazaré, o nosso doce Salvador, e todos dizem amém, amém. Fique à vontade. Vamos estudar hoje trechos de João 14, uma leitura bíblica extremamente rica e útil para as nossas vidas. Para entender João 14, irmãos, nós precisamos voltar um pouco para João 13. O contexto que nós temos aqui é um contexto em que os discípulos estão assustados. Há um cenário de desesperança nos corações desses discípulos. Eu acredito que muitos de nós nessa manhã esteja vivendo um momento difícil, um dilema, um medo,
às vezes se perguntando o porquê de uma tragédia, está diante de um futuro incerto, desesperançoso. E as palavras de Jesus em João 14 vão servir como um consolo para a nossa alma nesta manhã. Meditando aqui em João 14, eu lembrei de um episódio, quando eu era muito jovem, muito criança, mas com alguma consciência, percebi que na minha casa algo não estava encaminhando bem. Meus pais falavam alto, estavam numa espécie de discussão, e me chamou a atenção aquilo. E quando eu me aproximei, eu observei os dois sentados, conversando, né, um tom um pouco exasperado, e o meu pai, pela primeira vez, eu o vi chorando. Foi a primeira vez que eu vi meu pai chorando, eu devia ter uns 6, 7 anos de idade. Aquilo me chamou muito a atenção. E eu lembro quando a mamãe disse: e agora, o que nós vamos fazer? O que tinha acontecido ali, irmãos, era que o meu pai, empregado da casa pernambucana antiga, ele era vendedor e havia sido dispensado. E claro, ele tinha que cuidar da família, ele precisava do seu salário para arcar com as suas responsabilidades no lar. Mamãe, né, em casa, mamãe cuidava da família e o papai saía para trabalhar. E pela primeira vez eu vi o meu pai chorando, exatamente quando ele se viu diante do estarrecedor fenômeno do desemprego. Como é que ele ia pagar as contas, cuidar da sua família? Essa é uma situação que todos nós vivemos. É uma situação em que o futuro parece nebuloso, trevoso, incerto. Eu acredito que, de alguma maneira, guardadas as devidas proporções, todos nós já vivemos, estamos vivendo ou vamos viver alguma coisa nesse sentido. Agora eu queria que você percebesse comigo o cenário de João 14 e o consolo, quando Jesus disse: crede em Deus, crede em mim. Ele está exatamente trazendo ou restaurando, tentando restaurar a confiança e a esperança desses discípulos. João 13, se você voltar um pouquinho, vá ao verso 21, e você vai ver que Jesus claramente, ele diz que um daqueles que ele escolheu o iria trair. Se você for para o verso 33, ainda de João 13, você vai ver Jesus Cristo dizendo que ele precisaria ir, ele iria deixar os discípulos. Quando nós chegamos no verso 38, finalzinho de João 13, você vai perceber Jesus espantosamente revelando que aquele que parecia ser o líder dos discípulos, ele próprio iria negar ao Senhor Jesus. Acompanhem comigo. Uma traição no núcleo duro dos discípulos, uma negação e uma queda brutal daquele que se parecia ser o líder, e um anúncio de Jesus surpreendente de que ele iria embora e deixaria os discípulos. Quando você olha para essa situação, isso significa, na perspectiva humana dos discípulos, o ruir completo do plano. O que parecia é que estavam diante do desmoronar completo do plano de Jesus. Como poderia o Salvador ser traído? Como poderia um chamado negar ao seu próprio Salvador? Como poderia o diabo estar tendo tanto êxito no seu trabalho de impedir, de atrapalhar o plano de Jesus? Essas trevas não estão apenas implícitas no texto, elas são explícitas. Leia comigo o verso 27, quando diz que após o bocado, né, eles estavam na ceia, a Bíblia diz claramente: entrou em Judas a Satanás. O diabo acessou o coração de Judas. Em meio a João 13, não há apenas um relato do mundo físico, as quedas, as traições. Isso é só uma resultante, um fruto de uma ação maligna no mundo espiritual.
E em João 13, nós vemos a menção explícita de que o diabo entrou na roda, e não apenas no círculo íntimo dos discípulos, ele acessou o mais profundo do coração de um deles. Mas não é só isso. Vá ao verso 30, segunda parte, que você vai ver escrito em letras visíveis, muito nítidas. Está escrito assim: e tendo Judas tomado o bocado, saiu logo, e já era noite. Meu irmão, quando Jesus começa a falar em João 14, todo o cenário é de trevas, todo o cenário é de desesperança, todo o cenário é de completa desorientação. Aparentemente as coisas saíram do lugar, não estavam caminhando bem, e para os discípulos aquilo significava um impacto no coração deles muito forte. O coração deles começou a tremer. Jesus não vai dizer: calma, vocês estão um pouquinho nervosos. Jesus olhou no coração deles e viu que os corações estavam derretidos. Ele disse: não perturbem o coração de vocês, não se deixam afligir por essas coisas. E então vem esse ensinamento maravilhoso. O primeiro tópico que nós temos da lição é: não se turbe o coração. Jesus vai nos ensinar coisas simples, mas poderosas para aquele que está com o coração angustiado, com a alma ferida. Jesus vai dizer que o primeiro ponto para a restauração da confiança está em manter a fé em Jesus, nele próprio. Irmão, a fé em Jesus é o remédio mais eficiente para os problemas de um coração perturbado. Você tem muitas coisas a fazer com o seu coração físico, quando ele está com problema. Pode ser tomar um remédio, fazer um cateterismo, fazer uma ponte de safena. Mas tem coisas, irmão, quando nós falamos do nosso coração espiritual, que só a fé em Jesus vai resolver. Então Jesus, ele já começa sendo bem direto. Ele tenta encorajar os discípulos a confiar sempre e constantemente na capacidade e na disposição do Senhor de cuidar dos seus. Guarde isso. Nunca duvide que Jesus, ele tem poder e deseja cuidar de cada uma das suas ovelhas. A fé em Jesus é o remédio, é a pílula desta manhã que você que nos ouve aqui no Tempo Central ou pelas redes sociais, para que a sua vida e o seu coração seja curado dessa ferida. É a fé em Jesus Cristo. Eu gosto da tradução do Eugene Peterson na Bíblia, a Mensagem. Ele diz assim, de João 14:1: não permitam que esta situação os aflija. Vocês confiam em Deus, não confiam? Confiem em mim. Então ele está dizendo: olha, vocês confiam em Deus, vocês são judeus piedosos, vocês depositaram confiança no Senhor Jeová. E Jesus complementa: confiem em mim, vai dar certo. Irmão, quando Jesus falou isso, isso não era uma novidade para eles. Jesus já tinha provado em situações periclitantes, assombrosas anteriormente, que olhar para ele e confiar nele era a melhor saída para você fugir de um problema difícil, para você vencer e suplantar uma situação complicada. Eu lembro da filha de Jairo, lá em Marcos 5,36, vamos lá, Marcos 5,36, abra sua Bíblia ou acompanhe no telão. Em Marcos, nós vamos ver um relato sensacional. Esse homem tinha uma filha que estava adoecida de morte. Ele havia pedido para Jesus visitar e abençoar e curar essa criança. Entretanto, no meio do caminho surge a mulher do fluxo de sangue. Vocês lembram dessa história? Ele precisa ter paciência e aguardar Jesus tratar com a mulher do fluxo de sangue. Quando ele termina de resolver o problema da mulher do fluxo de sangue, ele então pensa: agora Jesus vai dar atenção para o meu problema.
E em Marcos 5,36, se puder colocar na tela também, está escrito: na hora que Jesus voltou a acompanhar Jairo, alguém chegou com uma triste notícia, péssima notícia: Jairo, a tua filha já morreu. Não perturbes mais o mestre, não tem mais jeito. Jesus então, ao ouvir essas palavras de notícia péssima, ele olha para Jairo e diz: Jairo, não tema, crê somente. Jesus olhou para ele e disse assim: Jairo, continua confiando em mim. Jairo, continua olhando para mim. Não interessa a notícia que trouxeram, não foca nos fatos, nas circunstâncias, nem nas tuas limitações. Continua confiando e depositando a tua fé em mim. Vai dar certo. Jesus já tinha mostrado para eles que podiam crer nele, que as coisas iam caminhar. Há um dado teológico muito importante aqui. É evidente que quando Jesus disse: vocês confiam no Senhor Deus, não? Confiem em mim. Jesus está revelando a sua deidade, está demonstrando que ele é Deus. E isso fica muito evidente em outro episódio, em Mateus capítulo 14, quando nós temos Pedro andando sobre as águas. Senhor, coloca-me a andar sobre as águas como tu estás andando. E o Senhor autoriza, e Pedro começa. Mas a Bíblia diz que em determinado momento ele começa a focar nas ondas do mar. Ele começa a observar as circunstâncias ao seu redor e pensar o quão absurdo era aquilo que ele estava vivendo. Então ele começa a afundar. O que é que acontece ali? Jesus mais uma vez olha nos olhos da pessoa e diz: ei, confia em mim, continua confiando. Se você quiser andar olhando para os lados, você vai sucumbir, mas se você continuar olhando nos meus olhos e confiando em mim, vai dar tudo certo. E assim foi. Jesus então resgatou Pedro, e o interessante é que ao final de Mateus 14, verso 33, o que que acontece? Eles dizem: verdadeiramente esse aí é filho de Deus. Jesus, quando ele dizia: confie em mim, deposite a sua fé em mim, ele está dizendo: eu sou Deus. E está revelado exatamente nessa circunstância de Pedro, também nas circunstâncias da filha de Jairo, e aqui claramente em João 14:1. Amém, meus irmãos? Meus queridos, nosso coração está triste, nosso coração está desorientado. O remédio é sempre Jesus na tua vida. É aumentar a tua fé, aumentar a tua confiança em Jesus. Quanto mais a coisa ficar apertada, estressante, quando parece que não há mais jeito nem saída, uma fé em Jesus muda tudo na tua história. Confie em Jesus, continue olhando. Mesmo nas horas mais sombrias, meu irmão, se você continuar olhando para o Senhor Jesus, você vai continuar em triunfo e vitória, você vai vencer esse problema, e o Senhor Jesus vai cuidar da tua vida e da tua família. Continua confiando, não larga de Jesus por nada. Vamos mais à frente, João 14, versos 2 e 3. João 14, versos 2 e 3. Diz assim: na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Aqui, meus irmãos, que lindo, né? Jesus disse assim: olha, confia em mim, tá? Confia. Como é que é? Vocês não depositaram a fé em mim? Vamos confiar. Mas ele não para por aí. Jesus, ele mostra, ele revela para onde o nosso olhar tem que estar voltado. Para a casa do Pai, para as coisas de Deus, para o alto, não para baixo, para frente e para o alto. Ele diz: a casa do meu Pai tem muitas moradas, foque nisso, e você vai vencer.
Aqui tem um dado cultural muito interessante. Naquela época, no Antigo Oriente Médio, quando alguém noivava, o noivado geralmente era um tempo um pouco longo para que o noivo pudesse construir mais alguns cômodos, né? Ou um cômodo onde ele morava com o pai. Então é como se ele fizesse ali mais um quarto, mais uma, né? Construísse mais um anexo. Depois que ele terminava essa construção, ele ia lá na casa da noiva, pegava a noiva e eles voltavam para levá-lo para a casa do pai, que agora eles tinham um local só para eles. Você entendeu? O que Jesus está dizendo aqui para eles é o seguinte: olha, essa confiança de vocês não é uma confiança abstrata, teórica, de palavras, não. Confiem em mim, eu estou compromissado com vocês. Eu estou compromissado. Eu vou lá no meu pai, vou construir a nossa morada, a nossa casa, a nossa habitação e vou voltar para pegar vocês para juntos nós morarmos lá. Que coisa linda, não, meu irmão? Aleluia! Essa promessa de Jesus, ele está dizendo: olha, eu vou voltar. Aqui no grego, moradas, né, é monai, que significa habitações, comunhão. Eu gosto de pensar, irmão, mais profundo. Eu não penso num lar, numa casa física. Pense que esse lugar é o coração do Pai, é lá que a gente vai morar. Aleluia! Quando Jesus está dizendo assim: olha, eu vou preparar um lugar e para onde eu estiver vou levar vós também. Ele está falando de Deus, é a habitação de amor pleno e de felicidade completa. Ele está dizendo: eu vou trazer vocês para Deus. Eu vou encaminhar vocês para o coração do Pai, onde eu moro e onde vocês vão também morar. Amém? Êxodo 19:4. Irmão, isso é muito lindo. Oh, como eu amo a Bíblia. A gente fica lendo o povo saindo do deserto, né, sendo libertado, caminhando naquela luta, e aí o Senhor dizendo: eu vou levar vocês para uma terra prometida, e aí onde é essa terra? É lá em Canaã, vamos lá, nós vamos invadir. Tudo isso é muito lindo, físico, material, é uma coisa linda, mas às vezes Deus solta a pérola no meio da Bíblia, o mais profundo. Aleluia. Abre a sua Bíblia em Êxodo 19:4, coloca aqui na tela, por favor. Olha, no fundo, o que Deus estava fazendo, Ele não estava tirando um povo para caminhar no deserto, para ir para uma terra. No fundo, o que o Senhor está fazendo é uma coisa muito mais linda, muito mais espetacular. Ele está dizendo: tendes visto o que fiz aos egípcios, como eu vos levei sobre asas de águia, e vos cheguei a mim. Aleluia! Você entendeu, irmão? O Senhor está dizendo assim: olha, eu sei que você leu e você viveu, e vocês aprenderam que esse povo saiu andando no deserto, se lamuriando, muita confusão, muito estresse, muita dificuldade. Depois eles tinham que enfrentar pessoas poderosas, exércitos tremendos para invadir uma terra. Mas tem uma hora que o Senhor revela a verdade dessa história. Ele disse: ei, vocês nem perceberam, eu trouxe vocês nas minhas asas, como uma águia, protegendo vocês. E onde eu estou levando vocês, na verdade, não é para uma terra só, não. Eu estou trazendo vocês para mim, para dentro de mim, para dentro do meu coração. Quantos podem dar um glória por isso, irmão? Deus não nos prometeu só uma terra onde pisar. Ele nos prometeu um lar que é o próprio coração do Pai. Não é coisa pouca não, irmão. Aleluia. Então Jesus começa a introduzir no assunto uma história ou uma narrativa de uma caminhada. Ele vai dizer: na casa do meu pai tem muitas moradas. Vou lá, vou voltar para pegar vocês e vou levar vocês para lá. E ele começa a introduzir uma ideia de que nosso lugar não é aqui, nosso lugar é lá. Ele começa a descortinar uma verdade espiritual. Ei, vocês não perceberam, né? Nessa terra é tudo muito angustiante, muito complicado. Nessa terra vocês vão comer coisas boas, viver coisas boas, conhecer pessoas legais, mas nada disso vai satisfazer plenamente o coração de vocês. Porque o nosso lugar, a nossa terra, a nossa cidadania é do céu e não desta terra.
Isso parece que está dentro de nós. A gente anseia por um lugar, por uma pátria que a gente nunca pisou, mas que a gente sabe que a gente não pertence a esse lugar aqui. É uma caminhada constante. Jesus começa a mostrar isso. Ele vai dizer: olha, é isso. Tem uma caminhada, vocês não pertencem a esse lugar. Jesus vai dizer: vocês têm que ter paciência. Há um caminho a trilhar, há uma estrada a percorrer. Aí vem aquele célebre versículo, né, em que nós vamos agora para a segunda sessão da revista, o caminho e a oração, em que Jesus diz, João 14, 4 a 6, mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Aí Tomé vem e diz: Senhor, para onde? Nós não sabemos para onde vais, como podemos saber o caminho? A mente limitada. Jesus está falando das coisas grandes, do coração do Pai. Está falando: olha, confiem em mim. Aí eu vou para lá e vocês sabem, eu vou voltar, confiem, eu tenho um compromisso com vocês. Aí Tomé, lá embaixo, rasteiro, diz: para onde tu está indo mesmo, Jesus? Como é que eu sei o caminho se eu não sei para onde tu estás indo? Irmão, era muita paciência de Jesus, ele era um amor em pessoa. Aí Jesus solta esse grande versículo, poderoso versículo, que disse-lhe Jesus para Tomé e para todos: Ei Tomé, eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida. Você não entendeu ainda? Meu irmão, isso aqui é profundo. Jesus está dizendo: olha, vocês são peregrinos nessa terra. Isso está na Bíblia, meu irmão, ó, lá no Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para o meu caminho. O Senhor está dizendo desde o início que nós estamos aqui é para caminhar, não é para ficar confortavelmente parado neste lugar. A gente está aqui para rumar em direção a Canaã celestial. Você está nessa terra para você caminhar em direção ao coração do Pai. Esse é o objetivo. É bem estreitinho, mas é o lugar da bênção. A Bíblia está dizendo sempre isso. Hebreus 11, 13. Vamos para Hebreus 11, 13. Abra sua Bíblia comigo. Hebreus 11, 13. Como prova que nós somos andarilhos, peregrinos. Não fomos feitos para essa terra. Lá nos rol dos heróis da fé, né? Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas. Hebreus 11, 13. Mas vendo-as de longe e crendo nelas e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos nesta terra. Meu irmão, eles estavam caminhando aqui, vivendo a vida do cotidiano, os dias felizes, os dias infelizes, as grandes vitórias, as grandes derrotas, mas o foco deles mesmo estava numa coisa lá na frente. Era isso que movia eles. Jesus está falando, ele está resgatando essa verdade, de que o nosso propósito, a nossa caminhada é estar neste mundo, mas não é pertencer a este mundo. É por isso que o crente mesmo fiel, o crente cheio do Espírito Santo, ele não tem um pingo de medo da morte. Não tem, meu irmão. Como Paulo diz: olha, se o Senhor me levar é lucro para mim, eu estou com o Senhor. Se eu permanecer, eu também estou com o Espírito Santo, vamos em frente. Para ele tanto faz, tanto fez. Ele sabe que a sua vida está onde? No Senhor. Ele sabe que isso aqui é só uma pequena fração da eternidade. Só um pouquinho. A verdadeira vida que nós vamos ter não é aqui, é na eternidade. É isto que vai ser o importante. E isto dá uma perspectiva nova e diferente para tudo que a gente vive, irmão. Até as tuas lutas e dores que você vive hoje. Paulo vai dizer: olha, eu estou olhando para as coisas lá da frente, as coisas invisíveis, as coisas eternas, e essa tribulação aqui pequena que eu estou passando, nem se compara com a glória que vai se revelar. Ele tinha um foco, ele estava focando, era lá na frente. Jesus está ensinando isso para os seus discípulos. Agora, quando ele diz isso, irmão, a nossa cultura relativista fica toda chateada. Isso é muito polêmico.
Como assim Jesus disse que era o caminho, a verdade e a vida? Não. Então, irmãos, vamos aprender de uma vez por todas. Se você está me ouvindo, aprenda de uma vez por todas. Jesus disse que Ele é o único meio pelo qual nós podemos chegar e nos aproximar de Deus Pai. O único! Não existe isso de que todos os caminhos levam a Deus. Isto é um engodo. Jesus não disse eu sou um caminho para Deus. Ele disse eu sou o caminho. Só tem Ele. Sem Ele você não chega ao Pai. É só Ele e acabou. Você pode gostar ou não gostar, concordar ou não concordar. Se você não estiver em Jesus, você não vai para o Pai, vai para outro lugar. Isso precisa estar no nosso coração. Meu irmão, fora dele, o que nós temos é só desvio e atalho para a morte, é só isso. Fora de Jesus, pode ser a religião mais moralista, pode ser a filosofia mais acurada e extraordinária, pode ser boas obras, você pode dar 1000 cestas básicas por dia, se não for baseado em Jesus e na tua fé nele não vale nada, você não vai para o Pai. Jesus disse eu sou o caminho, só tem um, só há um nome debaixo nesta terra, pelo qual importa que sejamos salvos, Jesus, é só Ele. Você pode ter veneração, você pode ter uma alegria e conferir honra a seres humanos, pode ser quem for, se for ser humano, não te conduzirá às moradas celestiais. Não importa se é João, Pedro, Maria, não importa se é o pastor tal ou qual, só Jesus pode nos levar para o céu, só Ele. Só Ele. Não tem guru, não tem filósofo, nenhum desses. Só quem morreu por ti na cruz do Calvário se chama Jesus Cristo de Nazaré. Nenhum outro morreu por você. Aí Jesus diz, olha, eu sou a verdade. Meu irmão, fora de Jesus você só vai encontrar mentira, engodo e falsidade. Em Jesus nós vamos encontrar toda a verdade. Vamos ler João 1,14. João 1,14. Amém, meus irmãos? Tudo bem? Estão acompanhando? Glória a Deus. João 1,14 diz assim: o verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Cheio de verdade. Jesus era cheio de verdade. Jesus era a verdade. Você vai até encontrar pitadas de verdade aqui e acolá, coisas boas aqui e acolá, beleza aqui e acolá, mas só uma pessoa reuniu toda a bondade, toda a beleza, toda a sabedoria, todo o conhecimento, a plenitude de Deus. Só uma pessoa reuniu tudo isso, chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Ele é a verdade. Você pode usufruir de porções de verdade, parcelas de verdade, mas só quem conhece a Jesus vive e conhece a verdade completa para a sua vida. Aí Jesus vai dizer, fechando a tríade, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ele vai dizer, olha, eu sou a vida. Jesus não é só a fonte da vida, Ele não só concede vida, irmão, Ele é a própria vida. É vida. Falar de vida é falar de Jesus. Por isso, tudo fora de Jesus é o quê? É morte. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, Efésios 2:1. Era essa a nossa condição. Mas hoje nós temos vida, vida em abundância, temos a nossa vida eterna, temos o Espírito Santo, temos promessas, temos a promessa de que Ele voltará. Meu irmão, isso aqui é vida. Então Jesus,
ele vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, preste atenção nisso, guarde no seu coração. Jesus não apontou um caminho, ele disse que ele era o caminho. Jesus não ensinou a verdade, ele próprio era a verdade. Jesus não concedia vida apenas, ele mesmo disse: eu sou a própria vida. Se você não... isso aqui depois ele vai continuar lá em João 15, quando ele começa a dizer: olha, eu sou a videira, vocês são os ramos, vocês têm que estar junto comigo, porque eu sou a fonte, eu sou a própria vida. Ele vai continuar nessa linha em João 15. Amém, meus irmãos? O que isso se aplica para a tua vida, irmão? Se você está desorientado, confuso, insatisfeito, Jesus é o caminho que você deve seguir. Jesus é a verdade que você deve abraçar. E Jesus é a vida que você deve desfrutar. Esta é a verdade. Jesus é tudo que nós precisamos. Ele diz: olha, eu sou o caminho. E nesse caminho você vai viver a verdade. E ao estar no caminho e ter a verdade, você vai ter uma vida plena e abundante. É isto que nós queremos para a nossa vida. Amém? Vamos agora para o João 14, 8, 9. Vamos avançar, temos ainda alguns minutos. Vamos agora para o verso 8 e 9, avançando na revista e também na Bíblia. Disse assim: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso já nos basta. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco que não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Aqui tem um perigo, irmão: a pragmaticidade. Filipe olhou para ele: Senhor, mas está muito complexo isso. Por que o Senhor, em vez de falar em caminhar, por que o Senhor já não mostra o Pai para a gente? Acabou, isso já basta. Você está percebendo, irmão, o nosso coração acelerado, assodado, apressado, prático, pragmático. Filipe está dizendo: Senhor, para que todo esse lero-lero? Para que toda essa profundidade? Se o Senhor simplesmente nos revelar o Pai, está resolvido o assunto. Irmão, isso é perigosíssimo. Sabe por quê? Porque o pressuposto para chegar no Pai é morrer. Quando Jesus disse: eu vou lá para o Pai, ele estava dizendo: eu vou morrer, eu vou ser sepultado, eu vou ressuscitar, e depois eu vou subir para o Pai, para fazer o que tem que ser feito. Portanto, para você também chegar no Pai, você tem que passar pelo mesmo processo. Não tem atalho para chegar em Deus, tem que ter morte. Por isso que o Senhor falou: ninguém vê o Senhor sem morrer. Você tem que morrer. Todos nós aqui somos como Paulo, assim devemos ser, pelo menos. Já estou crucificado com Cristo. Já não sou eu que vivo, mas este Cristo que vive em mim, para a glória de Deus. É assim que nós temos que viver a nossa vida. Que se você não está morto, irmão, se não morreu ainda, cuide de saber que você não está no caminho do Pai. Só quem morreu e está em Cristo é quem está no caminho do Pai. Não tem atalho, não tem desvio. Você tem que morrer para caminhar no caminho de Jesus. É o caminho do sofrimento. Vamos para Hebreus 10, 19 e 20. Hebreus 10, 19 e 20. Veja quão explícita é a Bíblia com relação a isso. Hebreus 10, versos 19 e 20. Se puder colocar na tela. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. Próximo. Pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Viram? Esse caminho é novo? Ótimo. Esse caminho é vivo? É. Mas custou a vida de Jesus. Não foi barato, nem foi de graça. A Bíblia diz que esse caminho novo foi aberto porque o corpo dele foi dilacerado e o sangue derramou.
E ele é o nosso exemplo. Ele disse: você quer me seguir? Pega a sua cruz e me segue, porque o caminho é de sofrimento e de morte. Você está aí, meu irmão? Aleluia! Aí Jesus vai dizer o seguinte: olha, quem vê a mim, ele vai dizer assim: olha, ô Felipe, quem olha para mim, olha o Pai. Mais uma vez ele afirma o quê? A sua deidade, a sua divindade. E aqui vejam uma coisa interessante. Às vezes você lê rápido e não percebe. Jesus não disse assim: olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquele que vem ao Pai, aquele que vai ao Pai, senão tem que vir por mim, né? Ele não fala vai ao Pai. Ele não fala aquele que vai ao Pai tem que ser por mim. Não, ele fala aquele que vem ao Pai por ele. Ele já está lá, ele já é o Pai, já está com o Pai. Os dois estão juntos, você entendeu? Então ele fala assim, ó, olha, você vai para o Pai através de mim. Não, ele fala, aquele que vem por mim, tem que vir ao Pai por mim, ele já está lá. Quem olha para Jesus já está olhando para o Pai. Não tem afirmação mais clara que essa. Jesus então apresentou-nos o remédio da fé, a fé nele, para aumentar nossa confiança. Falou das coisas vindouras e da promessa que ele voltará e nos dará uma habitação no coração de Deus. Agora ele começa a falar da nossa prática, o que a gente também tem que fazer, né? Não é apenas simplesmente dizer que crê. Você tem que agir. E aí ele entra no campo da oração. João 14, versos 13 a 14. Nós estamos avançando em João 14, pegando alguns versículos principais, seguindo o nosso roteiro. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. E se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Então Jesus está dizendo, você confia em mim? Você confia que eu estou compromissado contigo? Sim, Senhor. Ele está dizendo, você está no caminho, você está vivendo a verdade, você já se encontrou com essa vida poderosa? Sim, Senhor. Agora ele está dizendo, agora, meu amigo, se tu estás nesse estilo, na direção, o que pedir em meu nome, eu vou conceder. Tem gente que pega só esse versículo e acredita que ele tem uma procuração para pedir o que quiser. Não é não, irmão. Você precisa pedir como um representante de Jesus. Eu gosto da Bíblia de Estudo Pentecostal, que é bem clara. Ela diz assim, Jesus só vai atender os pedidos que Ele mesmo faria. Você tem que fazer um pedido que seja consentâneo, adaptado ao caráter de Cristo, ao propósito de Cristo, que é sempre expandir o reino e glorificar o Pai. Que passa disso, Ele não vai atender. No direito a gente chama de ato ultra vires, ou seja, o que passou daquilo que eu te concedi. Você fez mais do que devia. Jesus deu para a gente uma autoridade, mas essa autoridade é para agir no nome dEle, não no nosso nome. Ninguém é dono de nada. É por isso que as nossas petições egoístas, individualistas, materialistas, passam direto do ouvido de Deus. Agora, quando a gente foca no reino, irmão, quando a gente foca na expansão do reino, na glória do Pai, até essas coisas que eu mencionei Ele dá. É ou não é verdade, hein? É ou não é verdade? Já tem quase 20 anos que eu ando por aí de avião toda semana, porque eu trabalho longe de Belém. E eu sempre orei assim, Senhor, eu quero logo chegar em Belém, para eu ficar com a minha esposa, ficar mais com as minhas filhas. Na pandemia eu descobri que eu não tinha experiência de almoçar com a minha família. Foi na pandemia que eu descobri o quanto eu estava perdendo de tempo. Só que eu orava errado, irmão. Orava todo dia, Senhor, eu quero ficar em casa, eu quero chegar logo, a minha mulher, as minhas filhas. Aí o Espírito Santo falou assim, você está orando errado. Você só está pensando em ti. É ótimo você querer desejar com a sua família, mas que tal você orar pedindo para estar à disposição da igreja? Que tal você orar pedindo para ser um canal em qualquer dia da semana? Que tal você orar para dizer assim, Senhor, eu quero chegar logo aqui para eu poder abençoar mais meus irmãos, visitar mais meus irmãos, pregar mais, orientar mais, instruir mais. Quarta-feira está lá no discipulado ajudando. Aí, meu irmão, quando eu mudei esse sentido da minha oração, as coisas começaram a mudar.
porque eu comecei a orar pensando no reino e não em mim, por mais legítimo que fosse. Quando vai acontecer eu não sei, eu só sei que Deus começou a se agradar, porque eu mudei agora. Não adianta, irmão. Tiago 4:3, Jesus não vai responder qualquer oração. Vocês oram e não recebem porque pede mal, diz Tiago. Pede para os seus próprios deleites. Mude um pouquinho a tônica. Muda um pouquinho. Pai, eu quero tanto um carro. Diga que você quer um carro para você trazer cesta básica, ajudar uma irmã e um irmão que não tem como se conduzir para o tempo central, dar uma carona. Bote o reino nos seus pedidos. Isso muda completamente. Pode ter certeza. Você vê como Jesus, antes de dizer, peça o que você quiser, antes ele disse, você tem que morrer, crer em mim e viver esse evangelho. Aí a gente está em intimidade. Não é ou não é? Aramaia labassi. Eu gosto de Jesus que ele é direto. Não dá para ficar pegando esse versículo para dizer, olha, faz e pede o que tu quiseres que eu avalizo. Isso não acontece, irmão. Tem que ter muito cuidado. E aqui eu estou indo para o fim, terceiro tópico da nossa revista, o Espírito Santo. João 14,16 ele diz, eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Então ele diz, outro Consolador por quê, irmão? Porque Jesus acabou de consolar os discípulos. Ele acabou de consolar. Então ele diz assim, eu vou, mas fiquem calmos, não aflijam o coração de vocês. Eu vou para o Pai, mas eu vou mandar o outro Consolador, que é o Espírito Santo, e ele vai ficar com vocês, vai habitar em vocês. Lá no grego aqui é alon, não é héteros. Héteros é o que é diferente, de outro tipo. Agora alon, ele está dizendo assim, esse Consolador é o alon, ou seja, é o da minha mesma natureza, é o Espírito Santo. Aqui teologicamente tem a afirmação de que o Espírito Santo é Deus, a divindade do Espírito Santo, que todos nós sabemos. Agora, irmão, Jesus está no céu como nosso ajudador e intercessor, e o Espírito Santo está aqui na terra como nosso ajudador e nosso intercessor. Amém? Você tem dois intercessores. Vamos ler esse versículo, porque numa época da minha vida, quando eu li esse versículo, isso mudou, impactou a minha vida. Vamos ler aqui 1 João 2,1. Coloca na tela, por favor. 1 João 2,1. Jesus é o nosso intercessor, é o nosso amigo. Jesus está no céu agora, trabalhando a favor da sua igreja. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai. Ouça, temos um advogado, alguém que intercede por nós. Ninguém mais intercede pela nossa vida, a não ser Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o nosso intercessor. A Bíblia deixa isso claro. E o Espírito Santo agora é o nosso intercessor também aqui na terra. Jesus está no céu, o Espírito Santo aqui conosco. Romanos 8,26, bota para a gente, por favor. E aqui eu já vou partir para o fim. Romanos 8,26. Quando a gente está angustiado, o Espírito nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Aqui, irmãos, a palavra Consolador é paracletos, significa amigo, companheiro, ajudador, advogado, intercessor. Tudo que é para ajudar, auxiliar, confortar, consolar. Toda vez que você chega com alguém e diz para ela permanecer com Cristo, para ela ser fortificada, quando tu ora, quando tu intervém, quando você vem ajudar alguém a carregar o seu fardo, você está agindo na direção do Espírito Santo. Agora, quando você vem para criticar, derrubar, maldizer, você está agindo conforme o inimigo de Deus, Satanás. Uma das provas que nós somos guiados pelo Espírito é que nós temos muito zelo e cuidado com aquilo que a gente diz. Nós estamos para apoiar, ajudar, interceder, sustentar. É isso que nós somos chamados. E Jesus, por fim, encerra aqui. Eu estou
João 14, 27, é o último texto que eu gostaria de referir nessa aula. Jesus falou de fé, Jesus falou da promessa do seu retorno, da habitação com o Pai, ele falou do Consolador como nosso guia, o Espírito Santo como nosso companheiro. Agora ele vai dizer: agora eu vou deixar com vocês a minha paz. Aleluia. E ele diz: eu dou uma paz que é diferente da paz que o mundo dá. Porque o mundo dá uma paz que é superficial, efêmera, passageira, inexpressiva. Irmão, eu já vivi tempo suficiente para ver, não só viver e ver, pessoas conquistando seus objetivos profissionais, objetivos financeiros, objetivos até eclesiásticos, e continuam completamente abatidos, não sente felicidade. O cara compra o carro do ano, passa 2 semanas todo charloso, todo gaboso. Quando passa um mês, o carro já parece normal. Ontem eu passei de lancha, Deus me deu a graça de passear de lancha com os amigos. E que coisa bonita, uma lancha maravilhosa. Olhei aquela lancha e falei: ô pai, que bênção. Tem um irmão para me convidar para eu passear de lancha, comer um peixe com açaí. Quando a gente saiu, eu fui ver que, meu irmão, tem umas lanchas, a lancha dele era comparada com outras que tinham lá, maiores, lindas. E eu fiquei pensando comigo: já viu como é que fica? Não é o caso do nosso irmão que, graças a Deus, são filhos de Deus. Mas já viu, se você ficar, é a mesma coisa. Você consegue um cargo público, aí você se satisfaz, mas você quer mais porque você quer um cargo maior. Você consegue uma bicicleta top, mas você olha para o lado, vê uma bicicleta melhor, você quer aquela bicicleta. Você consegue comprar uma lancha, você acha a lancha bonita, mas tem outras melhores, você começa a olhar e pensar: eu quero aquela. O mundo é essa sequência de insatisfação. Quando a gente tem Jesus, meu irmão, qualquer coisa que Ele bota na nossa mão é motivo de alegria e de satisfação. E acabou-se. Eu posso ter o meu que Jesus me deu, é desse tamanho. Meu irmão tem um maior, uma lancha melhor, um carro melhor, uma bicicleta melhor, uma roupa melhor. Eu me alegro, porque Deus está agindo na vida de todos nós no seu tempo e a sua forma. Por isso que em Filipenses 4, 11 e 13, bota para a gente, aqui eu estou encerrando. Filipenses 4, 11 e 13. Coloquei para a gente. Eu queria que você lesse isso, irmão, e aplicasse no seu coração, porque eu sei que tem áreas da nossa vida que a gente precisa do consolo de Deus, precisa da restauração de Deus. A nossa insatisfação é permanente com as coisas deste mundo. Disse Paulo: digo isto, não por causa da pobreza, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Preste atenção, você tem que aprender a viver. Isso é ensinado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo te ensina. Você está usando uma roupa bem velhinha, ele te ensina: é a porção que eu tenho hoje. Um dia que você vestir uma roupa melhor, agradeça e receba um ensinamento que aquilo vem da mão de Deus. Não é para você se ufanar nem se orgulhar. Ele diz: eu aprendi a viver em toda e qualquer circunstância. Olha só, tanto ser estar humilhado como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias eu tenho experiência, tanto em ter fartura como ter fome, assim de abundância como escassez. Você percebeu? Paulo tinha uma coisa que poucos de nós conseguimos conquistar: satisfação. Ele estava satisfeito com o que Deus deu para ele. Quando ele estava na escassez, na perseguição, ele dava glória. Quando ele estava na abundância, na honra e no reconhecimento, ele também dava glória. E essa é a melhor vida que tem. Essa é a vida abundante. Essa é a vida cheia do Espírito. É a vida em que eu sei que eu vivo exatamente o que Deus decidiu me dar. Esta é a vida abundante. Fique de pé, querido. Olha, irmão,
A paz de Jesus permanece. A paz de Jesus restabelece, reconcilia, cura, transforma. A paz de Jesus, ela é incondicional. A paz de Jesus, ela é permanente. Ela é constante. Como é bom a gente ter a paz de Jesus. Eu queria que você nessa manhã pensasse na sua vida, ou áreas da sua vida que você sabe que precisa do trato de Deus. Quem sabe você esteja vivendo um momento que você tem que tomar uma grande decisão. Você está vivendo um grande dilema, ou uma tragédia que você não teve a explicação ainda. Mas, meu irmão, que você possa levar no seu coração essa mensagem. Crede em Deus, crede em Jesus. Ele é fiel. Ele deu o Espírito Santo para te guiar e te consolar. Ele te deu o Espírito Santo para você viver uma vida abundante. Ele deixou a paz dele para que você possa receber e ter uma vida em abundância. Busque a presença do Espírito Santo hoje, irmão. Essa porção bíblica mostra que nós temos que confiar no cuidado de Deus na nossa vida. Onde é que você não tem confiado? Onde é que você tem se atribulado? É uma questão familiar, profissional? É uma questão de saúde? Calma. Descanse. E sabei que eu sou Deus. Assim diz o Senhor. Deposite toda a sua ansiedade aos pés do Senhor nessa manhã. Coloque toda a sua ansiedade no trono de Deus e receba vida nessa manhã. Eu sinto de Deus de chamar à frente pessoas que estão nessa situação e que desejam uma oração. Você que sabe que precisa do consolo de Deus. Há muita gente aqui ferida, traída, rejeitada, violentada, que não liberou perdão, não recebeu a paz que Jesus quer dar. Tem muita gente desorientada, não sabe o que fazer, que caminho seguir. Jesus está dizendo: olha, o Espírito Santo está aqui hoje para poder abrir a luz, abrir um caminho. Tem gente insatisfeita com a esposa, com o filho, com o trabalho. Você tem que ter lábios para agradecer a Deus. Aproveite amanhã para isso. Eu queria te convidar a vir aqui à frente. Não importa quanto tempo tu tens de crente, vem aqui para a gente orar junto. Vamos lá? Vamos orar? Eu quero orar por você, toda a igreja. Pode vir, pode vir. Oh Deus, Tu és grande, Senhor. Pode vir, querido, não se acanhe. Oh Senhor, abençoa a Tua filha, Pai. Ela precisa de Ti, Senhor. Abençoa, Senhor. Quantas pessoas estão aqui que precisam dar mais uma oportunidade para Jesus? Só mais uma. Deixe que Jesus cuide da sua vida. Você fica se perguntando: eu não sei se eu vou engravidar, eu não sei se eu vou casar, eu não sei se eu vou passar nesse concurso. Bota tudo nas mãos do Senhor nessa manhã. Deixa que Ele cuida de tudo. Tem gente aqui dizendo: eu queria tanto sair daquele meu emprego. Confie em Jesus hoje. Deposita hoje esse problema. E eu quero te convidar também, você que porventura nenhuma vez, nunca depositou sua vida nas mãos de Jesus, faça isso hoje. Vem aqui à frente. Nós vamos orar. Nós vamos orar. Aqui tem gente de todo tipo. Eu mesmo estou aqui junto com eles. Irmão, tem muita coisa para Jesus tratar na nossa vida. Essa caminhada é dura, irmão. É difícil. Mas o Senhor é conosco. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Eu sei que Jesus está cuidando da tua vida hoje. Eu sei que o Senhor está abrindo a porta
que não pode ser aberta por ti. Eu sei que Jesus está agora trabalhando para fazer o que nenhum homem pode fazer por ti, mas o Senhor faz. Deposita a tua fé nele, deposita a tua confiança. Você precisa de uma direção, coloca nas mãos de Jesus. Coloca nas mãos de Jesus. Oh Senhor, mais alguém? Pode vir. Vamos orar. Aqui sim tem milagre. Milagre do renovo. Gente com ministério, com chamada, mas que se magoou. Falaram algo duro, fizeram algo difícil e você falou: eu não faço mais nada não me meto mais nisso. Repense. Jesus te chama. Te chamou para pregar, te chamou para ensinar, te chamou para escrever, te chamou para visitar, te chamou para fazer algo para Ele. Você desistiu, não faça isso. Venha. Estenda sua mão para cá, meu irmão. Senhor, olha que bênção. O teu Espírito é livre nesse lugar para fazer o que quiser. Agora, como ministro do teu Evangelho, a tua palavra foi lançada e os corações estão aqui, Senhor. Talvez alguém que nem se deslocou ainda, mas o Senhor está trabalhando. Eu quero te apresentar a vida de cada uma dessas pessoas. Pai, guia, cuida, restaura, liberta, renova. Abre a porta, Senhor, que ele precisa ou ela precisa. Fertiliza esse útero, Senhor. Eu sinto uma graça de Deus te cura nesse lugar. Receba sua cura nesta manhã. O Senhor vai te fazer mãe. O Espírito Santo me leva a falar de novo isso. O Senhor vai te fazer mãe. Vai abrir a tua madre. Pai, derrama o teu perdão, a tua graça sobre essas vidas, todas elas agora. Esse problema está no teu altar e nós confiamos em ti, Senhor. Recebe a nossa oração, recebe a nossa alegria e em fé, a confiança que o Senhor há de cumprir a sua palavra. Recebe, Senhor. Nós oramos e nós te agradecemos no nome santo, bendito do Senhor Jesus. E todos dizem amém, amém e amém. Graças a Deus. Receba a tua vitória, meu irmão. Dê um abraço na pessoa que está ao seu lado. Aleluia. Aleluia.